Shalom, bom dia! É muito bom estar aqui com essa família de Deus no nosso cantinho de milagre. Este é o cantinho de milagre, mas não fique sozinho nesse cantinho de milagre. Continue compartilhando a oração com muitos, para que nós possamos engrossar essa fileira de homens e mulheres que creem no Deus do impossível e que estão tendo grandes experiências com Deus. Hoje nós vamos falar saindo da dor para a bênção. Que bom que a gente sabe que tem uma saída para este momento difícil que você está vivendo. Quando a gente pensa em sair da dor para a bênção, eu lembro de uma mulher. Essa mulher chamava Agar. Em Gênesis capítulo 16, nós encontramos essa mulher mergulhada na dor. Ela tinha a dor de ser escrava, ela era escrava de Abraão, era uma egípcia, e como escrava ela não tinha recursos financeiros, ela não tinha dinheiro, não tinha salário. Essa era uma mulher que também não tinha um afeto, ela tinha um patrão, ela tinha uma patroa, mas ela não tinha a família dela, toda tinha ficado no Egito. Então, em Gênesis 16, nós encontramos essa mulher vivendo profunda dor, porque ela foi desprezada por Sara. Ali havia um problema debaixo do teto de Abraão, grande conflito. Agar, vivendo esse problema, ela saiu e ela fugiu. Ela se afastou da casa de Abraão. Mas ela foi para onde? Para o deserto. Mas qual seria o seu fim? Ela não tinha dinheiro, ela não foi com um camelo, foi a pé, sem provisão, sem água, sem alimento, e ela iria morrer. Ela foi para o deserto fugir para morrer. Tem muitas vezes que no meio da dor você também faz este movimento de Agar. Você foge da presença de Deus. Você vai para o shopping e mergulha em compras para você poder trazer um alento para você mesmo no meio da dor. E depois chega a dívida e aí você vai ter outro problema, não tem como pagar. Às vezes você foge para a comida e você mergulha na comida. Às vezes você foge se isolando, deixando de ir na igreja. Às vezes você foge deixando de orar. Assim como Agar, a primeira reação, se você não prestar atenção, é você fugir. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que não desiste de nós. Deus foi atrás de Agar. E quando ele chegou até Agar e disse: Agar, por que você está fugindo? Agar, eu estou aqui, você não está sozinha. Você tem um Deus que te vê. Tanto que Agar, em Gênesis capítulo 16, ela diz algo muito bonito. Depois que ela ouve Deus, ela diz o seguinte no versículo 13: Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Ela disse: eu tive uma experiência com Deus que vê, Jeová Roi, o Deus que vê. Essa foi a primeira experiência de Agar. E quando Deus falou: volta para a casa de Sara, porque eu sou com você. Você vai ver como eu vou reverter essa dor em bênção. Ela voltou para a casa de Sara. E quando ela voltou para a casa de Sara, ela teve a experiência do Deus que vê. Em seguida, ela teve a experiência do Deus que ouve, porque ela deu à luz a Ismael e colocou o nome na criança de Ismael. Ismael significa o Deus que ouve. Ela já tinha duas certezas no coração dela: Deus vê, Deus ouve, e tinha uma terceira segurança: Deus se importa comigo, porque Ele foi atrás de mim quando eu estava no deserto. Depois ela teve uma outra experiência. Em Gênesis capítulo 21, em outro momento de dor da sua vida, Deus fez uma promessa para Abraão, e essa promessa era para ela também. O Senhor disse em Gênesis capítulo 21, no versículo 12: mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Se Agar ou Abraão olhasse para aquele momento, diria: como que Deus vai fazer uma grande nação de um menino que está no deserto? Agora o deserto já não era mais só Agar que estava no deserto, era Ismael que estava no deserto junto com Agar. Aqui é o nosso fim, nós vamos morrer. Como que Deus vai cumprir essa promessa? Então Agar teve outra experiência, além da experiência do Deus que vê, o Deus que ouve,
o Deus que se importa, ela teve a experiência com o Deus que promete e o Deus que é fiel para cumprir. Deus prometeu e ela vai contemplar com os olhos dela a fidelidade do Deus que cumpre a sua promessa. Mas parecia que a vida dela não mudava, era de dor em dor. Mas hoje, quando você olha, ela pôde viver a bênção de Deus. Mas hoje, quando você olha para as nações árabes, você fala, Deus é fiel, Deus cumpriu a promessa para Agar. Olha só, eles são todos grandes nações. Mas então, Agar estava no meio do deserto com seu filho e acabou a provisão que Abraão deu, a água e o pão. Tem momentos que acaba tudo aquilo que as pessoas elas dão para você. O socorro tem um limite, o ouvido delas tem um limite. Às vezes ela não pode te ouvir tanto quanto você precisaria. Acabou a provisão de Agar no meio do deserto. E ela entrou em desespero. Mas espera aí, ela não tinha tido uma experiência com o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que promete e o Deus que se importa. Como assim que ela entrou em desespero? Sim, porque quando chega o problema, o desespero cega os olhos da fé. O desespero te ensurdece para a voz de Deus. Foi isso que aconteceu com Agar. Agar se desesperou e ela só pensava numa coisa: eu vou ser destruída, meu filho vai ser destruído, eu vou morrer, meu filho vai morrer e a promessa de Deus não vai se cumprir. Ela se desesperou completamente. Mas então, o seu filho não. O seu filho levantou a sua voz e fez o que você vai fazer agora. Ele orou. E Deus, olha, quando você ora, Deus ouve e Deus vem. E Deus desceu. E quando Deus desceu, Deus falou para Agar: Agar, por que você está chorando? Agar, eu ouvi a oração do menino. E por causa desta oração é que eu vim. E Deus reiterou a promessa para Agar e disse: tem mais, levanta seus olhos. Você está achando que acabou? Não, você está chorando por causa de um cântaro, eu tenho um poço para você. Às vezes você está chorando por algo e Deus tem muito maior para você, muito maior. Você chora pela perda de um emprego e Deus abre uma porta melhor. Você chora por uma perda de um relacionamento, de um namorado, e Deus está trazendo a pessoa certa para você. Você chora por causa da situação que você está vivendo hoje, mas eu declaro que você vai viver algo muito maior do que o que você está vivendo hoje, porque Deus é o Deus que te tira do meio da dor e te leva para a bênção. Firmado em que eu digo isso? Firmado na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. E eu quero ler para você o que ele promete no Salmo 30, no versículo 11. Olha o que ele promete no versículo 11 e 12. O Senhor: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças darei para sempre. Este é o Deus maravilhoso. Ele transforma o teu pranto em dança alegre. Agar não poderia, nos melhores sonhos dela, ela não poderia imaginar que ela viveria, ela seria mãe de um príncipe como Ismael e de grandes nações. Não uma única nação, mas o mundo árabe é descendência de Ismael, é a fidelidade de Deus. E olha que é uma bênção de riquezas. Quando você vai para o mundo árabe, você vê a riqueza da bênção de Deus. Então, eu quero declarar que a bênção de Deus está sobre a sua vida. No lugar do choro, no lugar do pranto, ele te dá bênção e alegria. Então, neste momento, pega o teu caderno de oração e vamos orar todos juntos, e coloque aqui no comentário o seu pedido de oração, porque nós vamos orar, vamos levar lá para os intercessores lá na igreja. Deus é o Deus que vai te dar a bênção, Ele é abençoador. E eu quero te dar uma dica: a palavra bênção no hebraico vem de barar, que vem de ajoelhar, e é o ajoelhar do camelo, a ideia de quando o camelo ajoelha para carregar de bênçãos. Imagina agora que você vai orar, Deus diz assim:
creia em mim, porque eu vou dar um carregamento de bênçãos na sua vida. Então, vamos orar neste momento. Senhor Deus maravilhoso, poderoso, grandioso, Deus da bênção, só o Senhor é poderoso para transformar a dor em bênção. Hoje nós recebemos esta revelação que o Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que ouve, o Senhor é o Deus que se importa, o Senhor é o Deus que promete, o Senhor é o Deus que é fiel para cumprir. Por isso, Senhor, eu quero clamar que toda a fidelidade, a tua bondade, a tua misericórdia possa alcançar a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui orando e crendo. Senhor, se não há saída para a nossa mente, para o Senhor não há impossíveis. Senhor, que aquele que está, Senhor, desestabilizado, possa receber agora, Senhor, a tua segurança no coração deles, que ele possa ter a fé, Senhor, que transporta as montanhas. Senhor, unge nesta manhã o coração de cada um e a mente com uma fé extraordinária. Eu quero te louvar, porque o Senhor é o Deus que transforma o pranto em salto de alegrias, e é isso que nós vamos viver. E eu creio que a tua bênção está entrando em cada casa, a sua bênção está chegando a cada coração, a sua bênção e o seu milagre está chegando a cada família. É tempo de nossas famílias serem guardadas, protegidas e abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, e não esquece, nós temos uma área de membros com muitos cursos para você, Apocalipse, parábolas, muita armadura de Deus. Então, se você ama a palavra, venha para a área de membros.